Uma das maiores fabricantes de aeronaves comerciais, executivas, militares e agrícolas do mundo, a Embraer é o verdadeiro sinônimo de superação da indústria nacional. Essa jornada começou há mais de 50 anos, quando um grupo de engenheiros brasileiros decidiu criar uma empresa de aviação que transformaria a indústria aeronáutica em todo o mundo. Desde então, a Embraer tem superado desafios, criado soluções inovadoras e conquistado um lugar de destaque no cenário global. Este vídeo irá levá-lo por um passeio emocionante pelos marcos mais importantes da história da Embraer, desde a criação dos primeiros aviões até o desenvolvimento dos mais modernos jatos comerciais e executivos do mundo. Apesar de ter sido o país de nascimento do pai da aviação, Alberto Santos Dumont, até a década de 1950, o Brasil não possuía grande relevância na fabricação de aeronaves no cenário mundial. Tendo isso em vista, o Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho apresentou ao governo brasileiro o plano de criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, visando formar engenheiros aeronáuticos extremamente qualificados para o mercado de trabalho. A instituição de ensino, localizada em São José dos Campos, foi estabelecida em 16 de janeiro de 1950. E rapidamente atraiu a atenção de jovens em obter uma formação pública de alto nível. Em 1959, um garoto chamado Osiris Silva ingressou no instituto e se formou em engenharia aeronáutica no ano de 1962. Após a sua formação, Osiris participou do desenvolvimento de um projeto de aeronave para resgatar a aviação regional no Brasil e, posteriormente, assumiu a coordenação desse projeto. O projeto chamado de IPD 6405, aprovado pelo governo brasileiro em 1965, exigia que a aeronave deveria ser capaz de se adaptar à infraestrutura aeroportuária da época e teria capacidade para transportar 8 passageiros. O projeto técnico especificava que a aeronave deveria ser pequena, de asa baixa, com motor turbohélice bimotor. O primeiro protótipo da aeronave foi testado em 22 de outubro de 1968 e envolveu cerca de 300 pessoas no antigo CTA, uma organização militar e instituição científica e tecnológica do Comando da Aeronáutica. Tendo o modelo inicial sido um projeto robusto e confiável, o então presidente da República, Arthur da Costa e Silva, assinou o Decreto de Lei 770 para a criação da Embraer em 1969, com Osiris Silva assumindo como primeiro presidente da empresa. A partir da estruturação da fábrica, a Embraer pôde produzir o modelo em série, intitulando-o de Embraer 110 Bandeirante. Durante a década de 1970, a aeronave conquistou renome no mercado e voou pelos céus de todo o mundo. Para viabilizar o crescimento da empresa, foram construídos prédios em terrenos próximos ao campo do CTA e hangares próximos da pista de pouso, onde o aeroporto de São José dos Campos está localizado até hoje. Logo no início dos anos 70, a Embraer trouxe soluções inovadoras para seus primeiros clientes nos setores de aviação agrícola, comercial e executiva. O Ipanema, lançado em 31 de julho de 1970, foi um projeto desenvolvido para atender às necessidades do setor agrícola, ideal para pulverizar plantações com fertilizantes e pesticidas. Em 1971, foi o momento da empresa adentrar no mercado de aviação militar ao lançar o Embraer 326 Chavante, projetado pela empresa italiana Aermac no Brasil e suas primeiras unidades entregues à Força Aérea Brasileira. Em 1973, a Embraer entregou os primeiros Embraer 110 para a Força Aérea Brasileira, recebendo a designação militar C-95. Meses depois, a primeira unidade destinada à aviação comercial foi entregue à Transbrasil, entrando em operação 5 dias após a entrega. Em 1974, a empresa assinou um contrato de cooperação com a fabricante norte-americana Piper, ao qual contemplou a produção de 8 modelos: Carioca, Corisco, Tupi, Minuano, Sertanejo, Cênica, Navajo e Carajá. A parceria com a Piper fez com que a Embraer estivesse presente no mercado de aviões leves e muitos destes modelos são utilizados até os dias de hoje.
Nesse período inicial da empresa, houve grandes avanços no desenvolvimento de aeronaves, investimentos massivos em pesquisas e estruturação de prédios e parques fabris. Assim, em 1976, a Embraer desenvolveu a primeira aeronave pressurizada produzida no país, o Embraer Xingu. Com capacidade para até 8 passageiros, o Xingu foi destinado a atender o mercado de transporte executivo, tendo sido um marco na história da companhia e o início de uma era de grande sucesso no seleto mercado executivo. Ainda durante a sua primeira década de existência, a Embraer adquiriu maturidade e reputação. Suas aeronaves consolidaram-se no mercado e o Bandeirante tornou-se um dos grandes protagonistas da aviação regional global, inclusive no competitivo mercado norte-americano. Foi então que, em 1979, visando ampliar as suas atividades globais, foi fundada a Embraer Aircraft Company, localizada nos Estados Unidos. Durante os anos de 1980, a Embraer apresentou novas aeronaves, com foco nos mercados de aviação comercial e defesa. Destacou-se nesse segmento ao estabelecer parceria com as empresas italianas Air Italia e MAC, que posteriormente se uniram para formar a Air MAC para desenvolver seu primeiro caça, o AMX. Além disso, a empresa inovou ao lançar o Embraer 312 Tucano, um turbo-hélice de treinamento que oferecia desempenho equivalente e custos menores em relação aos modelos a jato da época. Em 1983, a empresa lançou o Embraer 120 Brasília, um avião turbo-hélice bimotor de asa baixa, voltado para a aviação regional e capaz de transportar até 30 passageiros. Com mais de 350 unidades comercializadas e operadas por 26 companhias aéreas em 14 países, o Brasília se tornou o avião regional mais utilizado em todo o mundo na época. Até 1986, Osiris Silva, cofundador e então presidente da empresa, deixou o cargo e assumiu como presidente da Petrobras até 1989. Na década de 1990, a Embraer estabeleceu uma parceria com a fábrica argentina de material aeroespacial para desenvolver um projeto altamente inovador, o CBA-123 Vector. Com desempenho superior e características como baixo ruído e alta velocidade, o turbo-hélice tinha grande potencial. No entanto, devido a altos custos de investimento por parte das empresas parceiras e um ambiente econômico internacional desfavorável, o modelo não obteve a aceitação esperada pelo mercado. Em 1991, Osiris foi convidado a retornar para a presidência da estatal, visando conduzir o processo de privatização da empresa. Naquela época, a empresa passava por sérias dificuldades e possuía uma dívida de 2 bilhões de dólares impagável. A situação financeira da Embraer era delicada, uma vez que não estava pagando seus fornecedores, que representavam 80% do total e vinham principalmente do exterior. Na ocasião, o Banco do Brasil teve um papel fundamental no auxílio à companhia, utilizando os títulos da dívida externa para fazer um empréstimo à Embraer de 407 milhões de dólares. Essa injeção de recursos foi fundamental para que a empresa pudesse pagar os fornecedores e voltasse a produzir. Nesse cenário, em 1994, durante o governo de Itamar Franco, a Embraer foi leiloada, resultando na aquisição da participação majoritária da empresa pelas instituições financeiras Bozano Simonsen e Wasserstein e Perella, juntamente com os fundos de pensão Previ e Sistel, por 154 milhões de reais. Em 1996, o grupo Wasserstein e Perella decidiu sair da estrutura societária da Embraer e sua participação foi adquirida pelo grupo Bozano. Os recursos obtidos da privatização foram utilizados pela Embraer no desenvolvimento da família de jatos regionais ERJ-145, que se tornaria um projeto crucial para a empresa na sua busca pela liderança mundial no segmento de aviões de 50 passageiros. O jato pressurizado lançado em 1995 tinha como foco o transporte regional e aliviava alto desempenho ao baixo custo de operação, tendo as suas primeiras unidades entregues para a Continental Express em 1996. A bem-sucedida linha de aeronaves ERJ renovou o ânimo da empresa, que anunciou nos anos de 2000 o ambicioso projeto E-Jets,
A Embraer também intensificou a sua atuação no segmento de jatos executivos, lançando as linhas Legacy e Phenom, além do Lineage 1000, considerado o maior jato executivo do mundo. Desenvolvido em tempo recorde, em 2001 a empresa apresentou o Embraer 170, dando início a uma nova fase de aeronaves ultramodernas e que tornaram a empresa a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, atrás de Boeing e da Airbus. Nessa época, entre 2000 e 2004, a empresa lançou 4 versões principais do seu E-Jets, o Embraer 170, 175, 190 e 195. Em 2008, a linha de jatos executivos Phenom foi lançada, tendo seus modelos Phenom 100 e Phenom 300 sido os jatos executivos mais vendidos do mundo. No ano seguinte, a empresa iniciou o programa KC-390, em colaboração com a Força Aérea Brasileira, com o objetivo de desenvolver um avião cargueiro militar multifuncional. Na década de 2010, a Embraer expandiu sua presença global com a inauguração de 2 novas unidades. A unidade de Melbourne, nos Estados Unidos, em 2011, dedicada à fabricação de jatos executivos de destaque da Embraer, e a unidade de Jacksonville, também nos Estados Unidos, em 2013. Na década de 2010, a Embraer lançou o programa E2, que visa desenvolver os jatos comerciais mais eficientes e silenciosos do mundo, com capacidade de até 150 assentos. Em 2018, o primeiro modelo do E2, o E190-E2, foi introduzido no mercado pela companhia aérea norueguesa Widerøe. Atualmente, o E195-E2 é a maior aeronave comercial produzida pela Embraer. Em 2015, a Embraer apresentou o Ipanema 203, uma nova versão do avião agrícola produzida pela empresa desde a década de 1970. O Ipanema 203 é o único avião vendido em série no mundo que funciona tanto com etanol como combustível. Além da aviação, a Embraer se dedica à inovação disruptiva e está estabelecida no Vale do Silício desde 2017. A empresa está empenhada em revolucionar a mobilidade aérea urbana, introduzindo veículos elétricos de decolagem e pouso verticais nas grandes metrópoles. Nesse contexto, em 2018, a Embraer e a Boeing anunciaram um acordo de intenções para a criação de uma joint venture avaliada em 4,75 bilhões de dólares, em que a empresa brasileira teria 20% de participação. Contudo, diante de aprovações governamentais em haver, a previsão era que o acordo fosse finalizado até o fim de 2019. Entretanto, em 2020, a Boeing rescindiu unilateralmente o acordo, mantendo apenas a joint venture para comercialização de cargueiro militar C-390. Atualmente, a empresa conta com um portfólio de aeronaves modernas em todos os segmentos voltados à aviação e é uma das empresas mais respeitadas no mundo no segmento. Apesar disso, a companhia encerrou o exercício de 2022 com prejuízo de 953 milhões de reais, com base em uma receita líquida de 23 bilhões de reais. Quem está à frente da empresa desde 2019 é o Francisco Gomes Neto, executivo com vasta experiência internacional em diversos segmentos. O Sr. Osiris Silva, cofundador e o rosto que estampa a criação da Embraer, no momento da gravação deste vídeo está com 92 anos e é afastado de qualquer atividade laboral. Considerado um dos maiores empreendedores do país, Osiris lançou o livro Rotas para o Empreendedorismo, ao qual deixaremos o link na descrição. Com tanta expressividade no mercado internacional, a história da Embraer não poderia ter ficado de fora da nossa lista. Deixe o seu like e se inscreva no canal. É muito importante para que possamos continuar produzindo vídeos sobre histórias empreendedoras. Até mais!